Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu naquele dia. Só sei que foi real. Mais real do que qualquer culto cheio de gente. Mais profundo do que qualquer canção de adoração. Foi naquele momento entre o silêncio da minha sala e o barulho da minha própria mente que Jesus me mostrou algo que eu sempre evitei encarar, meu próprio coração. O que ele me revelou não foi fácil de aceitar. Doeu, mas me libertou. Meu nome é Eunice Ferreira, tenho 61 anos, moro em Goiânia e sou evangélica desde os 18 anos. Nunca fui perfeita, mas sempre me esforcei. Estava lá, sentada no banco da frente, Bíblia nas mãos, olhos fechados enquanto cantava e devolvendo meu dízimo com fidelidade. Eu acreditava que estava fazendo tudo certo. Sinceramente achava que essa fidelidade era a chave para as bênçãos de Deus. Como se os 10% que eu separava fossem uma forma de dizer: aqui está a tua parte, agora faz a tua. Nunca disse isso em voz alta, mas no fundo, era esse o pensamento que guiava a minha fé. Talvez você também já tenha sentido algo parecido, aquela ideia sutil de que ao ofertar, a vida vai melhorar, que os problemas vão sumir, que a cura vem, que as portas se abrem. E quando isso não acontece, a gente se questiona: será que faltou fé? Será que fui provada? Será que preciso dar mais? A verdade é que, sem perceber, eu tratava o dízimo como uma troca espiritual. E o mais assustador, ninguém nunca me disse que isso estava errado. Pelo contrário, muitas vezes a ideia era reforçada. Frases como quem planta, colhe em dobro ou a oferta move o céu eram comuns. Fazia sentido, era justo, mas a fé verdadeira não é uma negociação, é entrega. Minha intenção estava contaminada, mesmo que minha prática fosse correta. Lembro de um domingo em que o pastor pregou sobre Malaquias, aquele versículo conhecido: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e disse que quem ofertasse com ousadia naquela noite veria milagres em 7 dias. Eu estava ali, hesitante. Cruzei os braços, depois abri a bolsa e dei mais do que podia. Dei esperando o retorno. Esperei uma semana. Depois outra. O milagre não veio. O que veio foi uma inquietação como eu nunca havia sentido. Foi ali que minha fé começou a ruir. Tijolo por tijolo, Jesus desmontava minha religiosidade. E no meio disso tudo, ele falou comigo. Não com palavras audíveis, nem com trovões, mas com um peso tão profundo que meu corpo não suportou. Eu chorei. Chorei por horas. Enxerguei o que não queria ver. Meu dízimo não era sincero. Era uma tentativa de controle camuflada de fé. Se você ainda está aqui, talvez alguma coisa tenha tocado seu coração também. Talvez assim como eu, você tenha vivido por anos achando que estava no caminho certo, quando na verdade era hora de revisar as intenções. Não estou aqui para julgar ninguém. Só quero dividir o que vivi. Deus não olha para envelopes, Ele olha para corações. E se o que está lá dentro é barganha, Ele não se agrada, pouco importa o valor. Você já ofertou esperando algo em troca? Já sentiu que Deus te devia uma resposta? Fala comigo nos comentários, sem medo. Aqui é lugar de verdade. E a verdade liberta. Mas isso não foi o fim. Foi o início de algo muito maior. Alguns dias depois, numa segunda-feira qualquer, voltei do mercado, guardei as compras, tomei um banho e me sentei para ler os salmos, como sempre gostei de fazer. O dia estava calmo, até demais. Mas aquela paz não duraria muito. Enquanto lia, senti um aperto estranho no peito. Achei que fosse cansaço. Mas logo veio a dor, forte, intensa, subindo pelo ombro, descendo pelo braço esquerdo, tirando meu ar. Minha visão começou a escurecer nas bordas. O livro caiu do meu colo. E ali sozinha, sem conseguir me levantar ou gritar, eu entendi. Era um infarto. Já tinha escutado histórias sobre a morte. Mas viver isso é completamente diferente. Não tem trilha sonora, nem luz dramática. Só um silêncio profundo. Um desespero que domina o corpo. Eu sabia o que estava acontecendo, mas parte de mim ainda queria negar. O mundo ao meu redor foi sumindo. Os sons desapareceram. Tudo ficou longe. A vida parecia escapar das minhas mãos. Minha respiração falhou. E então tudo parou. Naquele instante, percebi que não estava mais no meu corpo. É difícil explicar. Alguns médicos depois disseram que foram 3 minutos. Mas para mim, foi como se o tempo não existisse. Era como se tudo acontecesse de uma vez só. Eu via meu corpo ali, inerte, mas também estava em outro lugar. Um lugar de silêncio absoluto. Mas não era o silêncio do medo.
Era um silêncio diferente, denso. Um silêncio que parecia conter palavras que não podiam ser ouvidas, apenas sentidas. Eu percebia que algo muito maior do que eu estava ali, como se uma consciência divina me cercasse por todos os lados. E então veio a sensação mais marcante de toda a experiência. Fui atravessada por um amor incompreensível, impossível de medir. Um amor que me via por inteiro, falhas, intenções, segredos, e mesmo assim, não se afastava. Mas não era um amor passivo. Era um amor que também confrontava, que tirava o véu do que estava escondido. Eu vi meu coração, literalmente. Vi minhas motivações, cada vez que ofertei esperando uma recompensa, cada pensamento secreto, cada comparação com os outros, cada julgamento silencioso que fiz daqueles que não entregavam o dízimo como eu. Estava totalmente exposta diante da verdade, e ela queimava. Naquele momento, entendi de verdade o que significa dar com alegria, dar em segredo, dar sem esperar algo em troca. Não como uma regra, mas como algo que flui do espírito. O céu não responde a cálculos ou porcentagens. Ele responde à entrega genuína. E naquele lugar, tudo que eu achava que me tornava uma crente fiel perdeu valor. Quando comecei a aceitar isso, algo mudou. Senti como se estivesse sendo puxada de volta, com força, como quem sobe à tona após um mergulho profundo. Aos poucos o som foi voltando. A dor também. Quando abri os olhos, estava no chão da sala, com gosto de sangue na boca. A ambulância ainda demorou, mas eu já estava de volta. E eu sabia, nada em mim seria como antes. Mas o que mais me abalou não foi o infarto. Foi o que aconteceu depois. Foi o que Jesus começou a me mostrar nos detalhes simples do dia a dia. Verdades escondidas que estavam ali o tempo todo, na igreja, na cultura evangélica, dentro de mim. Nos dias seguintes, por fora tudo parecia igual, as mesmas ruas, a mesma casa, os mesmos cumprimentos dos vizinhos. Mas por dentro, eu estava diferente. As orações ficaram mais silenciosas, os louvores mais profundos. E o envelope do dízimo começou a pesar na minha mão como nunca antes. Foi nesse tempo de reconstrução interior que vivi uma das experiências mais intensas da minha vida. Não era um sonho, mas também não era um estado normal de vigília. Era de madrugada, talvez 2, talvez 3 da manhã. Eu estava deitada, mas não dormia. Meus olhos estavam fechados, o corpo imóvel, mas minha consciência completamente desperta. O quarto, escuro como sempre, parecia diferente. Havia algo ali. Uma presença que não dava medo, mas exigia respeito. Um tipo de temor santo. E no meio daquele silêncio espesso, senti, ele estava ali. Não vi luzes, nem ouvi vozes. Mas dentro de mim, algo se acendeu. Era como se alguém tivesse entrado sem abrir a porta. Meu corpo inteiro reagiu. O coração acelerou. Mas não era medo, era reverência. E sem precisar abrir os olhos, eu vi. Não com os olhos físicos, mas vi. Ele estava ao lado da cama. Não como nos quadros pintados, não era um rosto europeu, nem vestes brilhantes. Era pura presença, glória, amor. Um amor tão profundo que esmagava qualquer orgulho. Um olhar que atravessava a alma, mas ao mesmo tempo acolhia. Era Jesus. Eu sabia. Ele não falou com palavras audíveis. Mas cada pensamento que brotava em mim tinha o peso de uma verdade eterna. E então ele me mostrou cenas, trechos da minha vida, igrejas por onde passei, cultos em que estive. Vi momentos de generosidade verdadeira e também os momentos em que doei por medo ou aparência. Vi o que ninguém viu, nem eu mesma. Então ele disse, sem voz, mas com uma clareza que marcou minha alma. Você confiava mais na fórmula do que no Pai. Naquele instante, tudo fez sentido. Eu não vivia uma relação com Deus. Vivenciava um sistema. Oração virava moeda. Jejum, negociação. Dízimo, uma proteção contra o azar. Mesmo quando não era por ganância, era por medo. Medo de perder, de ser punida, de sofrer. Jesus me mostrou que por trás da minha religiosidade, havia um coração que ainda não havia se rendido de verdade. E então ele me levou mais fundo. Vi uma multidão. Gente dentro da igreja, cantando, pulando, ofertando. Gente sincera, mas presa a uma teologia baseada no medo. Pessoas boas, mas vivendo como se fé fosse contrato, como se dízimo fosse garantia de bênção. E então ele abriu diante de mim uma escolha, como se dissesse: você quer viver o meu reino de verdade? Está pronta para dar como eu dou?
Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Eu chorava sem parar, sem conseguir me mover. Com o rosto molhado e a alma despida, entendi, o dízimo é só um reflexo. Ele mostra o que está lá dentro. E o que eu vi refletido não era bonito. Mas ele não me deixou naquele lugar de dor. Ele me mostrou que havia mais cura, mais libertação, mais revelações. Mas eu teria que estar disposta a desaprender, a olhar de novo para o altar, a dar como ele deu. Na manhã seguinte, acordei com o rosto inchado, mas com uma paz estranha. Um silêncio que não era vazio, era cheio de respostas. Levantei da cama como quem pisa em terra sagrada. Sabia que tinha vivido algo real. Sabia também que aquilo não era o fim, mas só o começo. Não atendi o telefone, não liguei a TV, apenas me sentei na varanda, em silêncio, olhando o céu como quem espera que alguma coisa floresça. Algo tinha sido semeado em mim naquela madrugada, e eu sabia que precisava de tempo para brotar. Foi nesse instante de quietude que ele voltou a falar comigo. Não com imagens, nem com visões. Era como se os pensamentos fossem soprados direto na minha alma, sem passar pela mente. Uma clareza que eu sabia que não vinha de mim. Eu não quero o que você tem. Quero quem você é. O seu coração, a sua motivação, a sua liberdade. Cada palavra parecia desmontar uma armadura. Porque até então, eu achava que já tinha me rendido, mas a verdade é que eu só tinha me adaptado. Aprendi a funcionar dentro do sistema, a seguir os padrões, a parecer uma crente exemplar. Mas meu coração ainda tentava manter o controle, ainda fazia cálculos, ainda vivia com medo. E aí veio a revelação mais profunda de todas. O erro não estava apenas em ofertar esperando algo em troca. O problema era reduzir Deus a um sistema de troca, como se ele estivesse amarrado às minhas ações, como se ele tivesse a obrigação de me retribuir por ser fiel. Mas fidelidade de verdade nasce da confiança, e não da expectativa de ser recompensada. Foi nesse momento que uma passagem das Escrituras explodiu dentro de mim, como se tivesse sido soprada direto do céu. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6, versículo 21. Essa frase deixou de ser apenas uma citação bonita. Ela se tornou um espelho. E eu me vi refletida ali. Vi que o meu tesouro não estava em Deus. Estava nas promessas que eu queria ver cumpridas. Estava nas respostas que eu esperava. Estava nos resultados que achava que merecia. Meu coração estava dividido, metade no Pai, metade na bênção. Metade em Deus, metade na fórmula. E isso partia o coração de Jesus. Ele falou mais uma vez, com aquele tom firme e cheio de amor. Você me deu valores, mas nunca me entregou o controle. Sempre quis que eu agisse do seu jeito, no seu tempo. Agora quero tudo, inclusive suas expectativas. Inclusive sua pressa. Inclusive sua maneira de medir fé com régua. Aquilo me desarmou por completo. Percebi que a minha maior prisão não era o dinheiro, era o medo. Era emocional, espiritual. Eu dava, sim, mas dava insegura. Dava com tensão, dava esperando o retorno, como quem olha para o céu esperando a próxima bênção cair como resposta automática. Mas ele nunca quis isso. Ele nunca quis barganhas. Ele sempre quis relacionamento, intimidade. Uma entrega que confia mesmo quando nada acontece. Uma fé que permanece mesmo em silêncio. Naquele dia, pela primeira vez, escrevi em um caderno: Senhor, me ensina a dar como tu dás. Me ensina a confiar como filha. A entregar sem cálculo, sem controle, sem troca. Me ensina a ser livre. Foi aí que começou a verdadeira libertação. Quando a gente entende que o dízimo não é uma chave mágica, mas uma resposta de amor, tudo se transforma. A verdadeira bênção não é o carro, nem a promoção, nem o dinheiro. A bênção real é a paz, é a leveza. É a confiança de que, mesmo que tudo falhe, Deus continua sendo fiel. Mas a parte mais desafiadora ainda estava por vir. Porque tudo o que eu tinha vivido até então seria colocado à prova. Lembro de acordar com um som agudo de máquinas e um cheiro estranho, forte, misturado com álcool e algo que não consegui identificar. Abri os olhos com dificuldade. As luzes do hospital pareciam faróis apontados direto para o meu rosto. Meu corpo doía inteiro. O peito latejava. A cabeça parecia presa entre placas de ferro. A boca seca como se eu tivesse passado dias sem água. Tentei me mover e percebi um tubo no braço. Soro. E ao redor, um silêncio estranho, quebrado apenas pelos bips dos aparelhos.
Demorei alguns segundos para entender. Eu estava viva. Ou melhor, de volta. Mas algo dentro de mim ainda parecia fora do lugar. Meus olhos correram pelo quarto e pararam em uma enfermeira que me olhava com um misto de espanto e alívio. Ela sorriu e chamou alguém. Logo vieram médicos, perguntas, exames, toques, anotações. E eu ali, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não consegui falar. Minha boca parecia ter esquecido a linguagem do mundo. Por dentro, algo gritava. Mas por fora, o silêncio era absoluto. Tudo ao meu redor parecia distante, pequeno, quase irrelevante. Eu tinha vivido algo que não se explicava com palavras comuns. E essa consciência me deixava atônita. Nos dias seguintes, fui voltando aos poucos, o corpo ainda fraco, caminhar até o banheiro era um desafio, me alimentar parecia um esforço maior ainda. Fisicamente eu estava viva, mas por dentro, era como se minha alma tivesse apanhado. O infarto deixou mais do que cicatrizes no corpo. Vieram os remédios fortes, a fisioterapia, os limites novos que nunca imaginei enfrentar tão cedo. Mas o que mais pesava não era visível aos olhos, era o que ninguém via, o conflito interno, a batalha no espírito. Como contar a alguém o que vivi? Quem acreditaria? Nem eu sabia como expressar. Não foi um sonho, tampouco imaginação. Eu sabia que foi real, profundamente real, mas tão fora do comum que parecia impossível de traduzir. Eu olhava para os médicos, os enfermeiros, os meus filhos que me visitavam e só conseguia dizer, foi Deus. Mas essa frase não era suficiente. Teve uma madrugada no hospital em que virei o rosto para a parede e chorei baixinho. O corpo doía, mas a alma gritava. Eu sentia como se tivesse retornado de um lugar onde tudo fazia sentido, para um mundo distraído, barulhento, desconectado. As conversas, os boletos, os compromissos, tudo parecia pequeno demais perto do que eu tinha experimentado. E então veio o medo. Medo de esquecer, medo de voltar à rotina, medo de me tornar, de novo, quem eu era antes. Mas acima de tudo, medo de silenciar. Porque uma urgência nascia dentro de mim, um chamado. Eu sabia que precisava falar, precisava dividir. Só não sabia por onde começar. Tentei primeiro com minha filha. Ela é prática, direta, firme na fé, mas com os pés bem no chão. Sentou ao meu lado, segurou minha mão e perguntou: Mãe, o que aconteceu de verdade? Olhei nos olhos dela e senti a garganta fechar. Tentei contar, tentei descrever que Jesus esteve comigo, que me revelou coisas profundas, mas não consegui. A voz falhava, o corpo tremia. Era emoção demais. Verdade demais para caber em palavras. Ela respeitou meu silêncio. Disse que eu poderia falar quando me sentisse pronta. Mas ela não fazia ideia do furacão que se formava dentro de mim. O tempo lá fora corria igual, mas por dentro tudo tinha mudado. Eu passei a enxergar diferente. As visitas do pastor, as orações dos irmãos, os conselhos bem-intencionados, tudo soava com outro tom. Eu percebia, com pesar, que muitos ainda estavam presos à mesma lógica que me aprisionou por tantos anos. Um exemplo, me trouxeram uma revista da igreja, cheia de testemunhos sobre milagres após campanhas e ofertas. Peguei com as mãos trêmulas, li os relatos e chorei. Não de inveja, nem de frustração, mas de compaixão. Porque entendi, muitos ainda acham que Deus é um gerente de bênçãos, alguém que libera milagres quando a gente cumpre certinho o acordo espiritual. E isso dói. O corpo ainda sentia os efeitos do infarto, dores, fraqueza, noites mal dormidas. Mas as feridas mais profundas eram invisíveis. Só eu e Deus sabíamos onde estavam. Foi por isso que decidi contar, escrever, compartilhar. Se ao menos uma pessoa, ao ouvir essa história, for liberta da mentalidade de troca, tudo isso já terá valido a pena. Mas antes de abrir a boca, enfrentei algo ainda mais difícil, o julgamento. Nem todos estão prontos para ouvir certas verdades. E descobri isso da maneira mais amarga. Quando voltei para casa, não era mais a mesma mulher. Algo havia sido removido de dentro de mim. E algo novo havia sido colocado no lugar. Não falo só das limitações físicas ou das novas rotinas. Falo da alma. Da maneira como eu passei a enxergar o mundo, a fé, o dinheiro, o tempo. Tudo parecia ter sido desembaçado. Eu tive que reaprender a viver. Reaprender o ritmo, a rotina, até as palavras. Mas uma coisa era certa, eu não podia mais viver como antes. E assim, silenciosamente, começou o meu recomeço.
sem alarde, sem discurso, mas com verdade. O primeiro passo foi o mais difícil: abrir mão do controle. Parei de colocar prazos nas promessas. Parei de fazer contas espirituais. Parei de tentar forçar as bênçãos. E o dízimo continuei entregando, mas com outro coração. Sem exigência, sem esperar nada em troca. Porque agora eu entendi: Deus não quer meu dinheiro. Ele quer meu coração inteiro. Ele quer confiança. Aquele tipo de fé que diz: mesmo se nada acontecer, eu ainda confio em ti. Esse tipo de fé não se aprende nos bancos da igreja. Ela nasce no deserto, nas noites escuras, nas lágrimas que ninguém vê. Teve um domingo, em especial, que nunca mais esqueci. Era Santa Ceia, a igreja estava cheia. Levei meu envelope, mas antes de entregar, orei em silêncio. Senhor, não é mais sobre devolver, é sobre reconhecer que tudo já é teu, que a maior oferta que posso te dar é a minha obediência. Naquele culto, algo mudou. Não sei se todos perceberam, mas dentro de mim, o céu desceu. Uma paz me invadiu, uma certeza firme. E eu chorei como uma criança. Entendi que tudo que vivi, a dor, o infarto, a experiência, não foi castigo. Foi chamado. Depois disso, comecei a falar. Primeiro com minha família, depois com irmãs de oração. Até que veio o convite: compartilhar na igreja. Subi ao púlpito com mãos frias, mas voz firme. Contei tudo, sem exagero, só a verdade. E ao final, vi rostos molhados de lágrimas. Gente que carregava pesos escondidos há anos. Gente que, só de ouvir, foi liberta. Porque foi isso que Jesus me ensinou. Ele quer derrubar esse sistema de troca que prende tantos filhos sinceros. Ele quer nos levar de volta à essência, ao amor que dá sem querer em troca, ao serviço que não espera aplauso, à fé que não calcula. Se você ouviu até aqui e algo queimou no seu peito, não ignore. Pode ser o Espírito Santo te convidando a rever as motivações. A talvez reconhecer que mesmo fazendo tudo certo, o coração estava no lugar errado. Hoje ele te chama a confiar de verdade, a entregar sem reservas, a viver com o coração no altar. Lembra de Romanos 12, versículo 1? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É isso que ele quer, que a nossa vida inteira seja o altar. Não só as ofertas, não só os dízimos, mas o coração, a mente, a intenção, o segredo. Hoje eu vivo diferente. Não porque tudo se resolveu, não porque fiquei rica, mas porque fui liberta. Liberta da troca, do medo, da expectativa. Liberta daquela velha Eunice que achava que podia comprar milagres. Hoje eu sei, milagre não se compra, milagre se recebe. Pela fé, pela graça, no tempo dele. E se você sente que algo te chamou através dessas palavras, talvez o próximo capítulo da sua libertação esteja mais perto do que imagina. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.